Bom dia, pessoal, tudo bem? Espera. Bom dia. Bom, a gente mudou aqui um pouco o lugar de fazer o call, então caso alguém não esteja ouvindo bem, manda uma mensagem para a gente que a gente dá um jeito aí de tentar melhorar. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do mês de agosto. Mês de agosto foi um mês bom, né? O mercado foi bem, nossa carteira foi bem também. A gente teve assim, três períodos, né? Teve um período no começo do mês mais fraco, depois teve uma andada boa até ali pelo dia 20, depois devolvemos um pedaço aí da alta que teve. Acho que assim, o principal fator foi a indicação de corte de juros do Fed, né? Fluxo de estrangeiro aqui para a Bolsa também, que já tem vindo desde meados de junho, mas foi um pouco mais intenso. O que nós tivemos aqui também, acho que com isso foi uma recuperação relevante aí dos cíclicos domésticos, varejo, consumo, incorporadoras, mas assim, mercado muito seletivo. A gente vê que o mercado não está comprando tudo, mesmo nesses setores, você tem uma seletividade bem grande. A gente tem procurado, né, naturalmente selecionar as coisas que a gente acha que tem um risco-retorno atraente. Uma outra coisa que tem vindo bem também é a carteira de utilities, não só setor elétrico, mas as empresas de telecom também têm performado muito bem. É um meio que a gente tem um viés de ir aumentando a participação no portfólio, hoje é mais ou menos 5%. A gente quer aumentar um pouco isso, a gente acha que vai ter um momento aí mais para frente que o mercado vai ser um pouco mais desafiador. E aí nós vamos ter mais posições desse tipo, vamos ter talvez um net long menor, seja fazendo caixa, seja fazendo hedge, né, de alguma maneira, ou combinação dos dois. E acho que uma outra coisa que teve também em agosto, é, não dá para perceber muito do ponta a ponta, mas foi o resultado de Localiza, né? A Localiza, que é uma posição que a gente tem aí no pedaço, ela pegou uma carona grande no resultado da Movida, que foi bom, mas aí o resultado dela foi um desastre. A gente acabou vendendo ali naquela alta uns 40% da posição que a gente tinha, mas ainda ficamos com uma parte, né? Mas ainda assim a gente tinha feito essa posição bem para baixo, então ainda é uma posição assim que não é perdedora no fundo. E o que parece é que tem muita coisa já no preço, né? A gente está tentando montar o case aí de novo, né? Remontar, que teve depreciação a maior, enfim, tudo que está acontecendo para ver se faz sentido ter uma posição um pouco maior dela nos próximos meses, talvez faça. Então, acho que foi isso, só para falar um pouco do mês. O índice aqui subiu 6,5, né? O Nasdaq subiu 0,6 e S&P 2,3. Então, a gente vai para o ano, o Ibovespa está com 1,4 para cima, Nasdaq 18 e o S&P 18,4, né? Esse mês que passou, no year to date, aí o S&P passou o Nasdaq, basicamente porque o resultado das techs, né, apesar de ter sido bom, mas assim, é cada vez mais a barra para cima aí para superar resultado. Então, com estimativas aí de lucro pelo buy side muito elevadas, começa a ficar um pouco mais difícil para as empresas baterem isso aí. Falar um pouco aqui do nosso lado, onde a gente ganhou no mês passado, nossa melhor performance foi no varejo, com 2,6 pontos percentuais dos 5 ponto alguma coisa, 5,5, 5,8 é que a gente ganhou. 2,6 pontos percentuais era no varejo, 1,5 ponto percentual de utilities, e depois tem algumas outras coisas, commodities, a gente ganhou dinheiro, consumo, bancos, todos aí entre meio e 1, indústrias, locadoras, enfim, acho que teve uma combinação boa aqui na carteira. E acho que destaques aí, né, do varejo, por exemplo, tem Renner foi um destaque, Renner com uma melhoria aí importante aí no discurso, em resultados também aparecendo, Vivara vindo bem, e C&A também.
Commodities, o destaque foi o JBS na nossa carteira. A gente acabou liquidando a posição, em algum momento a gente deve voltar. E o utilities foi a Eletrobras, né? Basicamente, a Eletrobras está resolvendo os problemas com o governo, então é uma ação aí que a gente acha que deveria performar bem daqui para frente também, continuar, né? Desde que o acordo saia. E olhando para frente, eu acho que assim, a gente tem algumas coisas aí, acho que tem duas coisas mega relevantes, ou três, duas muito relevantes e três, e a terceira pouco mais, né, um pouco menos. Quer dizer, acho que juro nos Estados Unidos, né, acho que é a coisa mais relevante. E aí, combinando com isso, tem juro aqui que deve subir, o Elson deve explorar bastante isso. A gente acha que não é um problema para o mercado nosso aqui. É, então, acho que assim, essas duas coisas são importantes. E depois tem a eleição americana, né, que acho que assim, tem propostas diferentes, tem efeitos diferentes também nos mercados. Acho que isso a gente também vai acompanhar com cuidado e assim, certamente a gente acha eu acho que até lá o mercado performa um pouco mais aí, vai dar oportunidade da gente fazer um pouco de caixa, dar oportunidade de fazer hedge também, como eu tinha falado no começo. Então, assim, a gente tem um plano de voo daqui para frente e acho que a gente vai conseguir executar bem isso aí até lá. Enfim, eu paro por aqui, eu volto aqui se tiver perguntas aí no final. Passo com o Elson, quero. Legal. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Pensei aqui no seguinte, acho que a gente tem, vou tentar, se pegar o desenho de carteira que o Marcelo fez, acho que tem duas perguntas aqui para endereçar, né? Assim, tem algumas constatações, isso deriva de duas questões aqui que a gente tem que responder. Uma, a gente está comprado em Brasil, então nosso net tá lá no 100%, perto disso. E a gente, dos últimos meses para cá, a gente tem menos exposição a equities US ou coisas lá fora e concentramos boa parte desse risco nos papéis domésticos. Então, estamos mais comprados em Brasil. E a gente tem que explicar o porquê. Acho que sempre quando a gente está mais comprado em Brasil, a gente tem que ter uma explicação muito clara do porquê, porque às vezes aqui o negócio é desafiador. E a segunda questão aqui é, quando você olha para a composição de carteira, como a Marcelo descreveu bem, você vai ver que a gente tem, até um pouco diferente do que em outros momentos, a gente tem menos papéis relacionados ao ciclo brasileiro, então, principalmente, se você for pensar em varejo, pensar em home builders de alta e média renda, a gente tem um pouco disso, acho que isso vai andar mas é menos isso e a gente tem posições que estão mais relacionadas a cases que precisam de um repricing, se a gente tiver certo em relação ao cenário, mas estão menos dependentes de atividade doméstica. Então, a gente tem bastante utilities, a gente tem bastante healthcare, a gente tem uns cases de growth mais novos de Brasil e a gente tem telecom. Acho que esse pedaço domina boa parte da nossa carteira. Então, essa concentração em cases menos relacionados à atividade e, por outro lado, a gente está comprado em Brasil e mais comprado em Brasil do que lá fora, do que nos meses anteriores, essas são as duas questões que a gente tem que tentar responder aqui hoje do lado macro. Tá? Bom, razão para estar comprado é global. Acho, assim, aqui a gente nossos riscos idiosincráticos entram e saem do preço. Assim, a gente tem um problema de dívida, todas essas questões que a gente sabe muito bem. Mas, assim, o grande driver que conduz o mercado já tem mais de ano que são os movimentos globais. E aí o Marcelo abordou isso, eu vou entrar um pouco mais de detalhes. Acho que tem duas coisas acontecendo importantes na economia americana que definem um pouco como é que vai ser o comportamento dos ativos para frente. A primeira é que, quando eu olho para a atividade, e eu vou falar mais de atividade, que a inflação acho que é um issue que perdeu um pouco de importância, está mais estável, está convergindo. A questão aqui é olhar para a atividade. Quando a gente olha para a atividade, a economia americana está no momento de inflexão. Tem duas razões para isso, inflexão para baixo. A gente vinha crescendo perto de 3, chegamos a crescer um pouco mais do que isso
ao longo do segundo semestre do ano passado. Hoje a economia está fazendo uma convergência para alguma coisa mais 2, 2,5, indo para 2. E a gente acha que esse processo continua, tá? Ele é gradual, a gente não vai ver nenhuma disrupção para baixo. Mas a gente está gradativamente crescendo, eles estão gradativamente crescendo cada vez menos, tá? Por quê? Duas razões aqui. Primeiro, o mercado de trabalho está virando de um jeito diferente, o qualitativo do mercado de trabalho tá virando. Se você olhar para os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, desde o começo de 2023, você tem feito uma desaceleração muito clara de demanda. A situação inicial era de um aperto gigantesco, um monte de vagas em aberto, e conforme as empresas iam demandando menos trabalhadores, esse excedente de demanda foi fechando. Então, boa parte do ajuste que a gente viu desde o começo de 23 até agora foi com fechamento de vagas. Ontem saiu o dado de fechamento de vagas, por exemplo, em julho, de vagas em aberto nas empresas. A gente já normalizou isso daí. A melhor medida para você dizer se tem um excedente de vagas ou não é quando você compara a quantidade de vagas que as empresas têm aberto com a quantidade de pessoas que estão procurando emprego e não acham, são os desempregados. Essa razão estava muito alta desde o começo da pandemia. Quando começou a volta, as empresas estavam procurando muito mais gente, tinha uma escassez de trabalhadores. E veio normalizando. Hoje, essa razão está já abaixo dos níveis que a gente tinha no pré-pandemia. Quer dizer, basicamente, o que você tem hoje no mercado de trabalho, que explica essa diferença entre vagas e desemprego, é uma questão de mismatch. Então, você tem pode ser por questões geográficas, pode ser por mismatch de capacitações, mas é um mercado de trabalho mais normalizado, não tem questões cíclicas aqui, aparentemente. Então, a partir daqui, se a demanda por trabalho continuar caindo, e a gente está vendo isso acontecer, o ajuste vai ser mais em desemprego. Você vai mandar gente mais embora, contratar menos gente. A gente já está vendo esse filme passar. Se você olhar para os dados das famílias desde o final do ano passado, então o desemprego saiu de 3,7 no final do ano para 4,3 agora, em julho. E a gente começou a ver isso acontecer no payroll nos últimos 3 meses. É claro que é difícil dizer o que vai acontecer com o payroll de amanhã. Os payrolls oscilam muito. A gente também sabe que julho foi um mês que a queda do payroll pode ter sido um pouco potencializada por causa de furacão, por causa de shutdown de algumas plantas da indústria automobilística. Mas eu acho que é justo dizer que nos próximos meses a gente vai continuar vendo essa desaceleração também no payroll. Tá? Esse desenho de mercado de trabalho me diz, olhando com inflação equilibrada, que o Fed vai ter que olhar mais para a atividade e, não à toa, eles estão começando a sinalizar a queda. Outro ponto quando eu olho para o consumo, ainda pensando na atividade, hoje, mais do que em qualquer outro momento desse ciclo, o consumo está muito pendurado no mercado de trabalho. Eu não tenho mais poupança, o excedente de poupança que as famílias tinham feito lá atrás, principalmente na baixa renda, esse excedente já acabou há muito tempo. Eu não tenho mais o ganho de renda real que aconteceu quando a inflação caiu rapidamente ao longo de 23. E eu tenho cada vez menos impulso fiscal. O fiscal ainda gasta-se muito nos Estados Unidos também, mas na margem o impulso está cada vez menor. Quando eu olho para isso, o que mantém o consumo ainda elevado, e é isso que tem mantido a economia americana crescendo, é a boa condição do mercado de trabalho. Só que se o mercado de trabalho começa a desacelerar, cada vez mais você vai perder esse impulso e a atividade vai vindo para baixo, que realimenta a desaceleração do mercado de trabalho. Então, a gente entrou nessa fase em que você começa a criar alguma não linearidade aqui no mercado de trabalho. Não acho que vai ter nada de novo muito forte, acho que o processo ele acelera agora nesses próximos meses, mas ele é razoavelmente suave. Mas é o suficiente para fazer esse PIB que está rodando a 2,5 para alguma coisa mais perto de 1 lá para o começo do ano que vem. Esse combo de crescimento menor com inflação mais baixa leva ao segundo ponto nosso para a economia US que mudou.
O que a gente viu nesses últimos dias é uma mudança clara na maneira como o Fed está comunicando que é a função-reação dele. Isso ficou claro no discurso do Paul Jackson Hole. Ele falou, lá tem dois componentes. Um é olhar para a inflação e tentar explicar por que a inflação subiu e depois caiu rapidamente. Então, não dá para chamar isso de volta olímpica, mas é quase isso. Ele está assumindo ou ganhou, ele está com muito mais convicção, ele e o restante do FOMC está com muito mais convicção de que a inflação está convergindo. E ele passou um bom tempo falando sobre atividade. E falando no sentido de que, olha, desacelerações adicionais da atividade agora não são bem-vindas, dizendo, inclusive, que eles vão usar os instrumentos para evitar desacelerações maiores. O que ele está querendo dizer com isso? Que, bom, corta em setembro, que se a atividade é muito pior, ele pode acelerar esse corte, mas parece que um base case bem razoável, que é uma sequência longa de cortes de 25, tá? Acho que a gente vai ficar meio nesse mundo, é uma sequência longa de cortes de 25, com uma segurança de que se a atividade vier um pouco mais para baixo, você corta um pouco mais. Aí, olhando adiante, o que a gente tem? Pensando um pouco para as implicações de mercado. A gente tem menos juros, acho que principalmente na parte intermediária, mesmo a parte longa, quando eu penso nessa terminal, acho que tem que ter um pouco de prêmio para baixo, caso a atividade venha para um crescimento menor do que 2%, então você está abrindo hiato, faz sentido você ter uma taxa abaixo da neutra, e a terminal está muito perto da neutra, está um pouquinho acima. Então, tem um prêmio aqui. E você tem menos atividade, então não é tanto uma história para a US, não é tanto uma história para as empresas americanas. O dinheiro saindo da renda fixa e se diversificando para outros ativos de riscos e outras geografias no mundo. Esse é um troço que beneficia muito emergentes. Tá? Então, acho que essa é a grande razão para a gente estar comprado, Fed baixando juros, num ambiente em que ele está olhando para a desaceleração de atividade e a desaceleração de atividade está amadurecendo. Tá? Aqui, esse combo aqui com atividade mais fraca e juros mais baixos, beneficia emergentes. Acho que a gente está numa história boa aqui. Tá? Então, aqui acho que comprados e mais Brasil, vem muito dessa leitura. A segunda leitura, que é falar, bom, mas tá bom, por que vocês têm mais? Não é uma questão de ciclo de Brasil, você está mais olhando para repricing, fluxo e menos para crescimento de earnings. Eu acho que o Brasil a gente está em outra fase do ciclo, vocês sabem bem disso, a gente já cortou os juros. Parece que a gente chegou um pouco no limite, né? A atividade vem voltando, está mais forte. Os dados do PIB, de novo, né, vieram super fortes. O consumo está crescendo a 5% ano contra ano. É meio que o melhor momento. É difícil dizer onde que está a inflexão. Acho que na margem você cresce um pouquinho mais. Mas essas porradas que a gente está dando na margem, parece que vão ficar um pouco para trás. É difícil dizer um pouco a curva, como é que é a curva de desaceleração. Mas essa dúvida, com você crescendo a taxas tão grandes, com a inflação desancorada, expectativas desancoradas e esse câmbio ainda, essa última pernada para cima, me diz que o BC vai fazer uma correção de rota. Tá? O sinal do BC é completamente nessa direção. Tem uma discussão aqui se eles estão querendo sinalizar mais 25, mais 50. Acho que o último discurso do Campos Neto claramente sinaliza que eles vão começar nos 25. A gente tem que discutir um pouco aqui qual é o tamanho dessa história. Tá? Aí, eu acho que o contexto global importa. Então, se a gente estiver correto na leitura lá de fora, a gente vai ver uma apreciação um pouco maior de todas as moedas ex-dólar contra o dólar, e o real tá dentro desse escopo. Tem uma força de apreciação do BRL aqui que é importante. Tem a parte longa da curva, que eu acho que ela é mais amassada por causa desse repricing que continua em processo de juros lá fora, e ele vai aumentando se a atividade desacelera mais. E tem uma dúvida aqui do tamanho da correção de rota que você tem que fazer. Se a gente tiver certo em relação à leitura lá fora, a correção de rota é mais modesta. Tá? Tem outro ponto que é muito importante, eu acho que isso foi um troço que ajudou o mercado brasileiro aqui nas últimas semanas, é que quando você traz o Galípolo falando
de uma maneira mais rock, até do que boa parte do Copom, tem um ganho de reputação que vem para a mesa. Um pedaço grande dos riscos dos ativos brasileiros terem aumentado, a percepção de risco ter aumentado de abril para cá, uma parte fiscal, claro, outra parte foi a perda de reputação que o Banco Central teve quando eles quebraram a decisão lá no Copom de maio. Tá? Esse negócio está ficando para trás. Galípolo, Copom vai ser cada vez mais Galípolo, a partir de agora. E você trazendo Copom para subidas, o ganho reputacional é um negócio muito relevante. Isso ajuda na ancorar expectativas. Se você tiver um global melhor, isso ajuda na dinâmica pró-BRL. Isso tudo faz com que a parte longa da curva fique melhor ancorada. Eventualmente, ela pode até fechar um pouco mais nesse processo de você estar subindo juros. É claro que tem um equilíbrio aqui, a gente não pode ter um risco. Se você vier uma sequência grande de 50 bases ou uma sequência grande de 25, você tem o risco de fazer um overkill da economia, tá? Mas se você estiver ganhando reputação, ganhando credibilidade, ancora expectativas com o BRL te ajudando, acho que esse risco é menor, tá? Não é muito confortável você estar em papéis cíclicos, porque, afinal de contas, agora o que o BC quer é desacelerar a atividade, então a gente está provavelmente passando por um período muito bom de PIB dos melhores momentos, provavelmente dos melhores momentos de earnings dos papéis mais cíclicos. Mas você faz sentido você pensar no repricing, ponta longa mais amoçada, juros reais um pouco mais baixos, fluxo. A gente vai ver uma reprecificação do equity risk premium das empresas que está muito aberto. Tá? Se você olhar para qualquer outro momento do ciclo, pensando nas empresas que não tiveram grandes transformações dos últimos ciclos para cá, tem muito prêmio aí. É isso que acho que faz sentido você buscar. Então, a gente vai tentar pegar isso muito mais nos papéis que a gente enxerga essa distorção, papéis que estavam com setores muito distorcidos. Healthcare acho que é um bom exemplo disso. Essas coisas estão melhorando, não estava indo para preço porque você tinha um ambiente muito conturbado do ponto de vista macro. Esse negócio pode ser reprecificado, acho que isso vale para boa parte de utilities, vale para telecom, vale inclusive para os cases de growth aqui, com juros longos um pouco mais baixos, esses cases brilham um pouco mais. Isso que a gente quer pegar, menos na questão doméstica. Tá? Então, acho por isso que a gente tem uma concentração maior nesses casos e a gente fica um pouco mais blindado de você ter desacelerações domésticas adiante. Temos um pouco disso, essas coisas vão andar, mas acho que isso não é o core da carteira, nem pode ser, porque o BC, afinal de contas, está subindo os juros. Tá? Último ponto, riscos para isso tudo. Acho que é uma história muito boa. Acho que tem uma binariedade, talvez esse seja o maior risco na eleição americana. Acho que na próxima reunião a gente pode falar um pouco mais próximo call, a gente pode falar um pouco mais de eleição americana. Mas o que acontece aqui é muito binário para a IEM. Trump é muito difícil para emerging markets, basicamente por causa de tarifa. Subida de tarifa tem implicações inflacionárias no primeiro momento, isso pode criar dificuldades para o Fed botar uma história de queda de juros mais acentuada, que é importante para o nosso case. 2, subida de tarifa tem uma implicação importante para a China e para a perda de crescimento chinês, no momento que a China já está crescendo muito pouco. Então, Trump é difícil para emerging markets, pelo menos no primeiro momento. Tá? A Harris acho que é o oposto disso. Na verdade, eu acho que a eleição é uma das razões para emerging markets, mesmo com toda essa história desenhada de descida de juros para a US, eu acho que tem sido um detrator de performance para a IEM. Você percebe isso muito nas moedas. Eu acho que se a Harris ganhar a eleição, esse cenário de você estar baixando o juros nos Estados Unidos com um crescimento americano um pouco menor, beneficiando o emerging markets, vai ficar muito mais claro. Tá? Então, é meio binário aqui, no fundo.
E é meio Trump ou não Trump, dependente do policy da Harris, porque na Harris você não vai ter esse choque de tarifas. Acho que se você tiver que olhar para alguma coisa de uma maneira muito simplista para a eleição, é isso. Não vejo, acho que isso atrapalha um pouco o upside, ainda assim acho que o mercado continua vindo. Não tem um favoritismo claro para essa eleição, ainda é uma coisa muito 50-50, talvez você tenha algum favoritismo para a Câmara por causa, porque ela está na frente nos swing states, mas assim, estamos falando de 1 a 2%. Os erros de pesquisa em 2016 nesses estados contra o Trump geraram em torno de 2 a 4%, quer dizer, então a Harris não tem o suficiente para compensar um erro de pesquisa potencial se as pesquisas errarem tanto quanto nas duas últimas eleições. Então, por outro lado, a campanha da Harris parece muito melhor alinhada, então ainda é um toss-up, no fundo, é uma eleição muito dividida. Não vejo o mercado também fazendo grandes vendas no curto prazo por causa disso, mas isso vai demandar um hedge em algum momento, tá? Isso é uma coisa que a gente acho que é uma discussão que a gente vai incorporando ao longo de setembro aqui, ela vai ficando um pouco maior, mas no curto prazo, pelo menos no decorrer desse mês, eu acho que redução de juros, com redução de atividade para a US e alguma melhora de fundamento, aqui o nosso fiscal é meio difícil, mas alguma melhora de fundamento, principalmente na política monetária, são os drivers mais importantes aí que a gente está olhando no macro, pelo menos, para pensar a carteira. É isso, vamos para a pergunta? Será que tem pergunta? Qual a exposição bruta e líquida da carteira hoje? Hoje a bruta é por volta de 120 e líquida 99. Beleza, então. Essa foi a única pergunta que a gente teve aqui hoje. Se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar para a gente depois, que a gente responde. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.